Olá, meus amigos e amados de meu Pai, que Deus abençoe, que o nosso Pai venha lhes dar o Espírito dele para guiá-los segundo a vontade dele. Que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento para que possamos saber, conhecer a sua santa vontade para cada um de nós. Graças a Deus, que o Espírito Santo venha operar na sua vida, como tem operado na minha, em nome do Senhor Jesus. Eu queria hoje falar sobre uma das questões de muitas pessoas, muita gente, infelizmente, terem ou estarem sendo enganadas pelo espírito deste mundo, o espírito enganador, aquele espírito que se faz passar pelo Espírito Santo e faz a pessoa pensar que ela é de Deus. Você vê o testemunho dessa senhora que nós postamos ontem? Ela é uma mulher inteligente, formada, bem informada, e ela estava dentro da igreja, era obreira e etc. E ela achava que era de Deus. Até que veio a situação crítica dela e provou-se, ela ficou conhecendo de fato que ela não tinha nada do Espírito Santo. Apesar de ser até obreira, ela não tinha o Espírito de Deus. E assim são muitas pessoas, infelizmente, mas muitas pessoas. E saber quem é quem, a gente não tem condições de avaliar a vida de uma pessoa, pesar a vida de uma pessoa. Só Deus sabe de cada um de nós, não é verdade? Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu faço. Então, se o que eu falo com o que eu faço, então, usado aqui. Então, como é que eu vou saber se eu sou de Deus? Se o que eu falo para vocês, o que eu sou para vocês, no altar da igreja, dentro da igreja, nas mensagens, combina com o que eu sou dentro da minha própria casa, primeiramente da nossa própria casa, porque os nossos familiares conhecem bem a gente. A gente pode fingir para todo mundo, mas para ele, os nossos familiares, eles sabem quem somos nós, se somos ou não de Deus. Então, primeiro dentro de casa, se as minhas atitudes dentro de casa, depois atitudes do trabalho, no dia a dia, combinam com aquilo que eu professo, que eu confesso, que eu falo, que eu ensino, que eu prego. Porque se não houver essa combinação, aí há falsidade, há engano, há hipocrisia, há mentira. E aí, como diz o ditado popular, a vaca vai para o brejo. Essa é a realidade. O fato é que uma coisa é o que a gente diz, outra coisa é o que é. Se o que nós dizemos, se o nosso discurso combina com as nossas atitudes diárias, não é só na igreja, não. Porque na igreja é fácil também enganar, porque as pessoas não conhecem a gente. Então, é muito fácil fazer orações, pregações, falar da palavra de Deus. Agora, o difícil é vivenciá-las a cada dia. E você, amiga e amigo, conhece quem você é. É ou não é? Fala a verdade. Você sabe quem você é. Então, eu queria que você
entendesse essa palavra. O apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a criatura que nasceu da água e do Espírito Santo. Essa criatura que tem o Espírito Santo. Não deixa nenhuma margem de dúvida. Porque ela é nova criatura. Quem está em Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é nova criatura. Quer esteja em casa, no trabalho, na rua, na escola, na igreja, onde quer que vá, ela é uma nova criatura, ela é de Deus. E a vida dela vai testemunhar, não só suas palavras, mas a vida dela, que são muito mais importantes, a vida dela. A vida dela vai dizer para ela mesma, primeiro vai falar com ela, que ela é de Deus ou que não é. Então, se você tem alguma dúvida com respeito ao seu batismo com o Espírito Santo, isso já é um sinal de que você não é. Porque quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela é nova criatura, novinha em folha. Não é uma criatura recalchutada, não. É uma criatura nova, zero quilômetro. Por quê? Essa é a obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele não recalchuta a gente, não melhora a vida da gente, não. Ou ele faz a pessoa ser uma nova criatura, ou então continua tudo a mesma coisa. Ela pode ser curada de enfermidades, ela pode ter recebido muitas bênçãos físicas, materiais, econômicas, ela pode ter realizado o seu sonho, ela manifestou a fé numa fogueira santa, fez a fogueira santa na Igreja Universal, pronto, aconteceu o milagre, graças a Deus, coisa bonita, né? Mas isso não significa que ela realmente nasceu de Deus. Nós temos como prova disso os 10 leprosos. Os 10 leprosos tiveram fé para serem curados. Eles só ouviram Jesus falar: vai lá e se apresentem ao sacerdote. E quando eles se viraram e foram para se apresentar ao sacerdote, como mandava a lei, eles repararam que tinham sido curados. Quer dizer, eles obedeceram à voz do Senhor Jesus e, na mesma hora, ficaram curados. Apesar disso, apenas um voltou para dar graças a Deus, para agradecer Jesus. Somente um. Dos 10, um apenas voltou. E aquele que voltou, Jesus perguntou para ele: vem cá, onde é que estão os outros 9? Não sei, Senhor. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, a fé daquele homem não estava apenas no milagre que ele havia recebido, mas a fé daquele homem estava na pessoa do seu curador, que o curou, a pessoa que restabeleceu a sua vida. Quer dizer, ele foi salvo. Daqueles 10, apenas um foi salvo. E eu acredito que os nove leprosos estão por aí, por esse mundo afora. Inclusive são membros da igreja ou de igreja, são pastores, são bispos, são esposas de pastores, esposas de bispos, são pessoas oficiais de uma igreja, de uma denominação. Dentro da igreja, com certeza, há esse tipo de gente.
são os 9 leprosos, que foram abençoados em determinada área de sua vida, mas ainda não tiveram uma experiência com Deus, porque continuam com o mesmo caráter. Esse é o problema. Continuam com as mesmas mentirinhas, fora da igreja, porque dentro da igreja, vestidos, né, de obreiros, pastores, são os santinhos, mas ninguém sabe o que está dentro dessas pessoas. E Jesus aponta que somente aquele que voltou e manteve-se na fé com o Senhor Jesus foi salvo. E é isso que você tem que se avaliar, amiga e amigo. Só você pode dizer se tem o Espírito Santo ou não. Só você. Porque, veja só, eu vou repetir, quando a pessoa tem uma conduta transformada, por exemplo, um dos frutos do Espírito Santo é o comportamento dela, a conduta dela. A primeira conduta de uma pessoa que realmente é batizada com o Espírito Santo é que ela não fala mais mentira. Ela não só não fala mentira, mas como também ela é verdadeira, transparente, sincera, honesta, consigo mesmo, sobretudo, e também com as demais pessoas. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela não engana. Ela não engana ninguém. Ela não consegue enganar, porque a consciência dela é uma consciência divina. Desde que ela recebeu o Espírito Santo, ela é uma pessoa de Deus. Ela é da verdade, ela fala a verdade, ela vive a verdade. Ela não só prega e fala da verdade, mas como vive a verdade na sua vida secular, no seu trabalho. Ela não é uma pessoa que mente, que vive na mentira, ou que não engana, ou que mente. Não. Pelo contrário, ela é uma pessoa até que é capaz de perder o emprego por causa da mentira, porque às vezes ela trabalha como vendedora e ela é obrigada a mentir para vender o produto. E se ela é obrigada a mentir, e se tem o Espírito Santo, ela diz para si mesma, e sobretudo para Deus: meu Deus, eu não vou ficar aqui não, eu não quero mentir, eu não vou mentir. Por que eu vou mentir? Eu não preciso da mentira, eu nasci da verdade, eu tenho que andar na verdade. Eu recebi o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo. Eu não posso conviver, coexistir com a mentira. Então ela sai, ela deixa a vida de mentira e passa a viver a vida da verdade, mesmo que tenha que pagar o preço alto, perda do emprego, compromissos, etc. Bem, eu estou dando aqui a dica para você se autoavaliar, para você se pesar, para você se definir quem você é. Por isso que a fé inteligente, a fé que faz a gente pensar, raciocinar e pesar e avaliar a si mesmo, essa fé é o que sustenta a gente na hora da tribulação, na hora da luta, da perseguição, do ódio e coisa e tal. Então, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala com clareza, não tem dúvida nenhuma. Se alguém está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é a verdade. O Espírito que nos gerou é o Espírito de verdade, é o Espírito Santo. Então, é impossível a pessoa aceitar a mentira, porque ela nasceu da verdade, ela vive da verdade, ela vive pela verdade. Então,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você não é essa nova criatura, minha amiga e amigo, corra atrás. Mas corra mesmo. É urgente, porque esse mundo está cada vez pior e vai ficar pior e cada vez pior. Normalmente, a pessoa espera que o ano novo seja melhor, mas não é não. Cada ano vai ficar pior, vai ficando pior, 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 até o dia em que o Senhor Jesus vem e arrebata a sua igreja. Aqueles que são novas criaturas, esses serão arrebatados. Aqueles que continuam sendo as mesmas criaturas vão ficar aí para enfrentar o anticristo. E aí vão sofrer as consequências. E aí é que vai haver o grande conflito da sua fé. Porque se tiver uma fé em Jesus, mesmo não tendo sido selada com o Espírito Santo, a pessoa vai sofrer horrores, porque ela vai ser perseguida e vai ter que pagar o preço, que vai ser muito mais difícil pagar o preço na paz aqui neste mundo, essa suposta paz, do que pagar o preço de viver na mentira, mesmo estando supostamente na fé, como obreira, como pastor, seja lá o que for. Eu espero que você tenha entendido, compreendido, que o Espírito Santo tenha lhe revelado quem você é, quem você tem sido até hoje. Não se deixe enganar, minha amiga, meu amigo, porque esse testemunho que postamos ontem, está aí para todo mundo ver, é um claríssimo exemplo de muita gente dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu falo da Igreja Universal porque eu conheço. Muita gente, infelizmente. Mas vai fazer o quê? Só Deus é capaz de fazer a separação dos bodes para a esquerda, as ovelhas para de sua direita, conforme Jesus fala. Os bodes serão dispensados, serão expelidos, mas as ovelhas ficarão no pasto com o nosso Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe a vocês e até amanhã, em nome de Jesus. Eu queria também só dar um avisozinho para vocês, é que nós vamos, neste período de carnaval, tirar um dia de jejum, um jejum todo especial, o jejum de Zacarias. Falaremos mais a respeito nesses próximos dias, tá bom? E o carnaval, nós vamos ter um espiritual. Enquanto as pessoas estiverem pulando o carnaval, nós estaremos gozando da plenitude da presença de Deus, nos voltando de corpo, alma e espírito, 100% para o Altíssimo e buscar o revestimento do Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.